Bom, gente, vou apresentar aqui para vocês a ementa da disciplina, com a previsão do que a gente vai fazer durante todo esse ano, né? Está falando então aqui de termodinâmica para engenharia química, que é uma disciplina anual, é uma disciplina que começa aí o ciclo profissional de vocês em relação à engenharia química propriamente dito, né? Bom, a gente tem aqui a previsão então dessas avaliações, não vão ser somente as avaliações escritas que a gente vai fazer, né? Mas a gente também vai fazer uma avaliação que é para toda a aula, a gente ter alguma atividade para poder levar em conta o que vocês estão fazendo, tá? É a forma também que a gente tem para poder gerar as dúvidas de vocês, alguma coisa do gênero. Então, a gente tem aqui a primeira avaliação para ser dia 6 de julho, e a segunda avaliação dia 31 de agosto. Aí o restante é somente no segundo semestre desse ano, tá? A gente vai continuar nesse modo remoto, até que a gente tenha autorização para voltar para a sala de aula, né? Não imagino que isso vai acontecer agora durante o primeiro semestre, mas aí a gente fica aguardando para poder ver. Bem? Então, basicamente isso, a gente vai sempre se encontrar aqui nesse mesmo link. Se eu fiz tudo certo aqui no Google Agenda, a gente vai ficar com esse link fixo, então vocês fiquem à vontade. A gente está num grupo de WhatsApp, então você se tiver qualquer dúvida, você pode colocar lá no grupo para todo mundo. Não tenha vergonha de ter qualquer tipo de dúvida, de me perguntar qualquer coisa lá no grupo, assim que eu puder eu respondo, tá? Você pode ficar à vontade de mandar a hora que você precisar de qualquer coisa, e aí eu respondo assim que eu puder. O horário de atendimento de vocês, você pode marcar comigo por e-mail, meu e-mail é fxfeitosa@ufc.br, e o horário de atendimento é para ser de segunda-feira, de 2 às 4, mas aí a gente pode verificar um outro horário que você possa, se você tiver alguma dúvida, tiver com alguma dificuldade na disciplina, qualquer coisa do gênero, tá? Então, basicamente isso daí. Eu já falei para vocês, eu sou o Felipe, eu sou engenheiro químico de formação, é, fiz uma especialização também da Petrobras em engenharia de construção e montagem de equipamentos. Estou trabalhando com termodinâmica desde a iniciação científica. Eu sempre quis trabalhar com pesquisa, então eu sempre foquei na área acadêmica realmente. Então, mas aí eu tenho sempre trabalhado com pesquisa aplicada na área de termodinâmica, comportamento de fases, desde petróleo até combustíveis renováveis, aí a gente trabalha de tudo, ok? Então, estou à disposição aí de vocês para poder a gente aprender um pouquinho melhor esse ano, tudo bem? Então, para falar rapidinho o que é termodinâmica, de maneira geral aqui para vocês, então, se a gente tem aqui a termodinâmica para a engenharia química, como propriamente dito, a gente tem algumas coisas escondidas aqui dentro da termodinâmica. Então, dentro da termodinâmica, a gente vai entender quais são os limites dos processos. E aí, por limite dos processos, eu quero dizer quanto calor eu consigo transferir, quanta massa eu consigo transferir, e quando eu falo aqui calor, eu quero dizer por energia, tá? O quanto eu consigo reagir. Então, a termodinâmica, ela está aqui para poder te responder essas perguntas. Então, basicamente, para poder te designar quais são os limites dos processos. Então, um processo ocorre entre o intervalo de possibilidade do que ele pode acontecer, dito pela termodinâmica. É por isso que a gente diz que termodinâmica é uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento muito importante para o engenheiro, ok? Porque você vai entender quais são os limites do processo, qual é o intervalo de temperatura que vai propiciar qual taxa de transferência de calor. Então, enquanto vocês aprendem fenômenos de transportes,
tudo o que você consegue ver em taxa de transferência, então qual é a velocidade que um processo está ocorrendo. Na termodinâmica, a gente vê isso de maneira global, em qual o máximo que você consegue transferir. Então, em termodinâmica, a gente não está preocupado com o tempo, a gente está sempre preocupado com o equilíbrio. E aí, essa parte do equilíbrio é uma parte interessante também para a engenharia química. Quando a gente fala do equilíbrio, principalmente do equilíbrio de fases. E aí, o que é esse equilíbrio de fases? Esse equilíbrio de fases é justamente quando você tem aqui uma determinada mistura para poder ser separada, você coloca isso dentro de uma determinada pressão e de uma determinada temperatura, isso vai te fornecer duas correntes, uma corrente de vapor e uma corrente de líquido, ok? Então aqui você tem uma alimentação. Qual é a quantidade de vapor em relação à quantidade de líquido? Qual é a composição do vapor e qual a composição do líquido? Como é que a gente consegue estabelecer relações entre funções dessas propriedades? A gente consegue fazer isso através da termodinâmica. Então, o equilíbrio de fases aqui ocorrendo dentro desse separador é determinado sempre em torno dos seus limites através dos conhecimentos que a gente vê em termodinâmica, ok? Você já tem essa noção do que é o equilíbrio de fases, principalmente devido à disciplina de PPQ. E aqui a gente vai tentar estender esse conhecimento do que vocês têm. Então, por exemplo, para uma substância pura, você já tem aí o conhecimento mais ou menos do que é um gráfico PV, junto com aquele domo de saturação bem conhecido aí da disciplina de PPQ de vocês. Então, aqui você tem uma região de líquido, aqui uma região de vapor, e aqui você tem a região do que é o equilíbrio líquido mais vapor. Aqui você tem um ponto notável aqui, que seria o ponto crítico, e cada uma dessas regiões tem uma característica própria, né? Então, aqui você tem, nessa curva em azul, à esquerda do ponto crítico, a gente tem a região do que a gente pode separar, que seria a curva de transição do líquido. Então, você tem aqui um líquido subresfriado, e você consegue chegar até o ponto do líquido saturado nessas condições. Ok? Então, da mesma forma, do outro lado, você tem aqui uma região em que, se você continuar uma evaporação de uma mistura líquido-vapor, você vai conseguir chegar num ponto em que é chamado de ponto de vapor saturado. Então, aqui nessa curva vermelha, a gente tem aqui a curva do que é a curva de vapor saturado. E aqui seria a curva de líquido saturado. Região de líquido subresfriado, vapor superaquecido, a região crítica. Lembrando da característica da região crítica, né? Todos os fluidos aqui nessa região crítica, acima da temperatura crítica e acima da pressão crítica, eles têm uma característica comum, né? Você começa a misturar as propriedades daquilo que é conhecido como líquido e daquilo que você entende como sendo vapor. Então, acima dessas condições, você tem um estado, que é chamado de estado supercrítico, e esse estado supercrítico, ele alia propriedades do líquido juntamente com o vapor. Então, por exemplo, no estado supercrítico, você tem uma densidade de líquido, mas no estado supercrítico você também tem uma viscosidade de gás. Então, essa é a forma que eu estou te falando, de que a densidade no estado supercrítico ela é maior do que a densidade no estado gás. Enquanto que a viscosidade no estado gás ela é menor do que a viscosidade no estado líquido. Isso daqui é muito interessante porque você consegue ter uma aplicação como um solvente. Então, a gente tem um determinado processo que é chamado de extração com fluido supercrítico, e esse processo com supercritical fluid extraction, ele utiliza justamente o fluido nessas condições, se aliando da densidade do líquido, da densidade do estado supercrítico, como sendo uma densidade que consegue solubilizar as coisas, e a viscosidade como sendo uma baixa viscosidade. Então, você tem
umas vantagens operacionais quando você está falando de uma extração com fluido supercrítico. As vantagens operacionais seriam a alta solubilidade em relação ao gás e uma menor viscosidade em relação ao líquido, que demanda um pouco menos de custos de bombeamento desse fluido através de um leito poroso, por exemplo. Ok? Tem, obviamente, algumas características que não são tão vantajosas, como as elevadas pressões aqui envolvidas. Então, normalmente, essa pressão mais elevada acaba fazendo com que você tenha um custo energético razoável. E aí você tem que fazer uma avaliação econômica do processo como um todo, ok? Então, você está vendo que tudo que a gente vê aqui em teoria na termodinâmica, a gente tem um processo, uma unidade, uma operação unitária vinculada. Então, para cada um dos equilíbrios de fases que a gente vê, a gente vai ter uma operação unitária associada. Então, o que você vê aqui em termodinâmica não está dissociado do que você vai ver em operações unitárias 1, 2 e 3. Está tudo ligado, ok? Então, algumas das equações que são desenvolvidas nas operações unitárias, você vai ver primeiro aqui em termodinâmica. Então, é isso que é bem interessante. Aqui a gente está falando do equilíbrio de fases, mas a gente também já comentou aqui um pouco sobre a questão dos limites de processos. E aí, dentro dos limites de processo, a gente pode destacar aqui que, dentro aqui desse conhecimento, a gente vai ver justamente o que é a primeira lei da termodinâmica, o que é a segunda lei, e como leis acessórias, né, a gente chama aqui de lei zero e terceira lei. As duas importantes aqui, o restante é tudo derivado disso que a gente está ocorrendo, né? A primeira lei, que é a conservação da energia, e a segunda, que é a lei da geração de entropia. A gente vai ver isso em bastante detalhes aí durante o primeiro semestre, principalmente. Então, a gente vai ver, então, ó, isso aqui é aplicado em alguns processos, como processos de geração de energia, processos de refrigeração, ciclos de produção de potência. Então, a gente vai tentar sempre ter essas aplicações quando a gente está tentando entender os limites dos processos. A gente tem a questão de equilíbrio de fases, que está sempre ligado com a operação unitária. Então, por exemplo, se a gente está falando do equilíbrio líquido-vapor, se a gente está falando aqui de equilíbrio líquido-vapor, a gente está falando, então, de uma operação unitária de destilação ou absorção. Ok? Se eu estou falando aqui de equilíbrio sólido-vapor, eu posso estar falando aqui também de adsorção ou cristalização, por exemplo. No caso da cristalização, a gente está falando de um equilíbrio sólido-líquido, por exemplo. Então, todas essas aplicações a gente vai fazendo passo a passo à medida que a gente for vendo. Aliado a esses dois pontos, a gente também tem um conhecimento básico de reações. Então, a gente está falando de termodinâmica, a gente também vai falar um pouco sobre reações químicas. E aí vocês conseguem associar diretamente esse conhecimento de reações químicas com aquilo que a gente chama de reatores, né? Então, reatores é justamente onde você estuda as operações unitárias vinculadas à transformação química de processos, né, de produtos, de reagentes em produtos. Em reatores, a gente tem uma questão muito importante que é a cinética. Enquanto que na termodinâmica, a gente vai estar sempre pensando em equilíbrio. Então, a gente tem aqui o duelo entre reatores e termodinâmica, que seria o pensar em cinética e pensar em equilíbrio. Em termodinâmica, a gente não se preocupa com a cinética. A gente vai estar sempre se preocupando com o equilíbrio. Mas se uma reação ocorre ou não, se ela ocorre em um sentido ou no sentido contrário, isso é determinado por conhecimentos da termodinâmica. Enquanto que o quanto de tempo, e, portanto, se você tem um tempo em que a reação ocorre, você sabe qual é o tamanho do reator que você precisa, isso é um conhecimento para
o setor de estudos de reatores. Isso aí vocês vão ver muito bem com o professor Moisés. Ok? Você tem alguma dúvida até agora? Então você está vendo que já tem a disciplina de termodinâmica é mais ou menos isso que você está vendo na tela aí mesmo, essa bagunça toda, uma, um apunhado de conhecimento que a gente tem que desenvolver. Então, isso torna a disciplina um pouco intensa durante os semestres que a gente está vendo, mas o principal importante aqui para vocês é a resiliência de vocês não desistirem da disciplina, tá? Então, eu sei que a questão do ensino remoto é uma dificuldade que a gente enfrenta, não é só vocês enfrentam a dificuldade para aprender, eu enfrento a dificuldade para ensinar, mas aí a gente pode ir se ajudando. A gente tem, como eu falei para vocês aí da questão das avaliações, a gente tem basicamente dois tipos de avaliações, que seria uma avaliação contínua, que a gente faz toda a aula, eu vou mandar alguma lista de exercícios para vocês. Essa lista de exercícios é via Google Forms, que aí fica mais fácil de eu conseguir corrigir. Algumas questões de marcar, algumas outras para poder você fazer à mão. Isso, basicamente, toda a aula eu vou tentar mandar para vocês alguma lista relacionada ao que a gente falou. Talvez você precise fazer alguma leitura para poder conseguir resolver a lista, mas isso aí tudo vai ser indicado. Enquanto que a gente consegue também fazer as avaliações propriamente ditas, essas duas são individuais, e durante o semestre a gente vai fazer alguns trabalhos pontuais, né, alguns trabalhos computacionais em que a gente pode avaliar aí se a gente faz em dupla ou trio, dependendo do tamanho da turma, de como é que vai ser a dinâmica, ok? Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então, professor, termo é como se fosse um nível hard de PPQ, então. Isso. PPQ como se fosse uma introdução à termodinâmica. Para que eu consiga falar de ponto crítico com vocês, sem ter que explicar o que é o ponto crítico, sem ter que ficar definindo as coisas de novo. Então, vocês têm justamente os princípios de processos químicos e agora vocês vão aprender realmente quais são as leis formais que regem esses processos. Então, sim, PPQ termodinâmica é como se fosse nível hard de PPQ, sim. Só que PPQ tem seu valor muito importante. Então, eu já parto do princípio aqui que vocês já sabem executar balanço de massa. Então, balanço de massa aí é essencial. Balanço de energia é algo que a gente vai aprimorar o balanço de energia que vocês viram em PPQ. Vocês vão passar a conhecer agora o balanço de entropia, como sendo mais uma equação de processo. Então, a gente tem basicamente umas 5 equações que você precisa guardar no coração. Então, essas equações, dentre elas, você tem balanço de massa, balanço de energia, balanço de entropia. Você precisa guardar uma equação de estado, e aí agora vocês vão ver equações de estado de uma maneira um pouco mais séria. E você precisa também guardar as relações de equilíbrio, né? E aí, a questão das relações de equilíbrio é justamente aquilo que você conhece como lei de Raoult e o que a gente vai aprimorar para os desvios da lei de Raoult. Então, você sabe que a lei de Raoult ela é aplicada para o nosso sistema que na fase líquida ela é ideal e na fase líquida, na fase vapor, se comporta como vapor ideal. Então, como gás ideal, né? Então, aqui a gente vai justamente sair desse comportamento idealizado e tentar chegar no comportamento real das substâncias. Ok? Bom, aqui no plano de Ok, ensino, que eu professor. vou. Nada. Aqui no plano de ensino, tem basicamente o que a gente vai ver por aula, e em cada aula qual é a leitura recomendada do Corete Sky. Eu vou conseguir mandar para vocês no grupo da disciplina o Corete Sky, e aí vocês vão acompanhando. Eu só tenho ele na versão em inglês, se alguém tiver em português, manda lá no grupo. Então, por aula, a gente tem já o que, é que você tem que dar uma lida para poder você conseguir acompanhar e ter suas dúvidas na aula, ok? Tem aqui, basicamente, quando é que a gente vai colocar a avaliação dentro do contexto do que a gente tem de conteúdo. Então, quando a gente terminar esse conteúdo, a gente vai ter a avaliação, e assim sucessivamente para o ano todo. Isso aqui eu vou colocar lá no SIGA, ok? Então, as ferramentas que você precisa dominar é justamente o acesso ao SIGA, ficar ligado nos e-mails que chegam pelo SIGA. O grupo de WhatsApp da disciplina é uma comunicação muito rápida para vocês comigo, para a gente conseguir. É como se fosse a minha sala lá no PC, em que vocês iam lá na hora que vocês precisavam, tinha alguma dúvida. Então, usa o WhatsApp como sendo assim, ok? Hoje a aula é basicamente para poder fazer essa apresentação, para poder a gente se conhecer, e aí a partir de quinta a gente já começa a entrar justamente no que a gente precisa do conhecimento de termodinâmica,
ok? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, por hoje é basicamente isso. A gente vai se encontrar todo dia às 8 horas, em ponto, nesse mesmo link. Eu vou tentar manter a aula em torno de 1 hora, pouco menos, pouco mais, dependendo do conteúdo, para que a gente consiga estar com a atenção sempre ligada. E o que ajuda muito a vocês é se vocês trouxerem suas dúvidas para a aula. Isso eu vou conseguir falar mais perto do que vocês precisam, daquilo que vocês têm dúvida. Só que aí, para isso, vocês têm que ter um ritmo de estudo, constância de estudo. Não deixa para estudar quando estiver perto da avaliação, por medo dessa avaliação, ok? Vocês vão perceber que eu sou muito tranquilo em relação à disciplina, porque eu acredito que vocês já são adultos, já têm responsabilidade daquilo que estão fazendo. Então, eu não estou preocupado se você está copiando as suas respostas da prova. Eu vou mandar a prova é individual, você sabe disso, e aí o conhecimento é da sua consciência de você conseguir se aplicar à disciplina e conseguir, mais do que uma nota no final do semestre, mas aprender alguma coisa. Então, o interesse aqui é que você aprenda alguma coisa. Ok? Todas as avaliações servem para isso. Tudo bem? Então, Professor, qualquer dúvida, estou à ideia, disposição de vocês. Oi. a ideia é que seja quantas avaliações, haverá algum trabalho, algum complemento, alguma coisa do tipo, seminários? O senhor imagina apenas provas teóricas mesmo para essa disciplina anual? Não, como eu falei, eu vou passar uma lista de exercício por aula. A gente vai ter 4 provas durante o ano, 2 por semestre. A cada conteúdo específico, a lista vai ter um peso mais computacional. E aí, quando ela tiver esse peso mais computacional, eu vou avisar com antecedência para vocês e vou avisar qual é a data que você vai entregar essa lista computacional, que você vai precisar fazer algum programa para poder executar essa lista, vai ter que utilizar alguma ferramenta computacional. Então, durante o semestre, a gente vai marcando isso. Então, por exemplo, em dados termoquímicos, tem algumas integrais que a gente precisa resolver que não faz sentido você estar resolvendo na mão se você já está em um computador. Então, aqui, com certeza, a gente vai ter alguma coisa computacional. Quando a gente está falando de equações de estado, vocês já sabem também que as equações de estado, a gente resolve elas muito mais rápido se você tiver com uma ferramenta computacional. Propriedades e equações de Maxwell, relações de Maxwell. Então, todas essas vão ter um peso maior na lista, porque ela vai dar mais trabalho para vocês. Mas aí a gente vai sempre conversando ponto a ponto, ok? Assim que a gente estiver nesse ponto, eu vou mostrar para vocês o que é para fazer, e aí vocês vão me entregar nessa questão. Seriam, então, 3 formas de avaliação: as listas contínuas, esses trabalhos computacionais e as avaliações. Ok? Ok, professor. Professor, Oi? professor, hoje o senhor vai mandar uma lista já e a data de entrega seria a próxima terça? Não, seria quinta, sempre para a próxima aula. Então, a lista de terça vai ser uma lista menor, porque vocês têm até quinta, e a lista de quinta vai ser maior, porque vocês têm até terça. Mas aí sempre para vocês terem algum conteúdo para estar lendo entre uma aula e outra. Ok? E aí seria um terço para cada modalidade de Não, prova, tipo isso? todas as listas somadas, elas são 60% da nota, e as avaliações escritas, 40%. Entendido? Ok, professor. Mais alguma E dúvida? essa lista, professor, que é para entregar na quinta, já tem que entregar para o senhor antecipadamente, já vai começar a contar, assim como as demais, né? Sim, sim. No Google Forms, você entrega pelo Google Forms. Então, vou te mandar um formulário, você vai responder naquele formulário mesmo. Às vezes dá para poder fazer somente com questões de marcar, mas às vezes eu preciso que você mande uma foto. Então, você vai tirar a foto da resolução do caderno e ali eu vou conseguir ler aquela resolução que você mandar. Então, provavelmente a de hoje, ela vai ser só de marcar. Então, você consegue responder no celular mesmo, você dá uma revisada, dá uma lida no conteúdo que eu vou te mandar. A de hoje, principalmente, você vai ter que ler antes de conseguir responder, mas aí todas as demais vão ser algo que a gente vai estar trabalhando durante aqui o encontro presencial. Eu estou gravando essa aula, por exemplo, e aí eu vou conseguir mandar para o YouTube e o link eu disponibilizo para vocês. Então, se você não, estou estagiando, professor, não consigo acompanhar ao vivo toda a aula, não tem problema, você assiste a aula e aí você dá seus pulos aí para poder você conseguir fazer a lista antes da data. A data da lista é a mesma. Você só precisa se esforçar para poder, se você não consegue ver de manhã a aula, você vê à noite, e aí você dá seus pulos para poder conseguir entregar a lista.
Tudo bem? Então é 60% Ok, da professor, prova, então você né? é flexível. As listas são Isso, 60% da avaliação então, de vocês, da nota de vocês, final. então, assim, o senhor não costuma cobrar presença, né? Não, não cobra presença. Não dá para cobrar presença nesse modelo remoto. Eu também acho. Mas obrigada, professor. Deu pra entender. Tranquilo? Então, reprovar por falta você não reprova, não. Mas por nota, isso aí pode ficar tranquilo que dá para reprovar sim. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Bom, se vocês não têm dúvidas, então eu vou alimentar no Siga as coisas que eu preciso mandar para vocês, como plano de ensino. E aí lá você vai ter esse detalhamento aí, bem espaçado aí, mas tá lá esse detalhamento que a gente fez hoje. E já vou providenciar aí o envio da primeira lista para vocês irem já entrando no ritmo para a gente conseguir desenrolar as atividades. Tá bom? Professor, Oi. os links do YouTube serão disponibilizados no Siga. Eu vou mandar sempre no grupo do WhatsApp, tá? Certo, perfeito, professor. Valeu, gente, então. Até mais, espero aí que esse ano seja sucesso pra gente, que dê tudo certo, que a gente possa estar de volta logo, logo aí presencial. Eu não aguento mais esse negócio de aula à distância, mas vai dar certo. Tamo junto aí, viu? Valeu, gente, até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Até, professor. Tchau. Tchau.